Boa noite. Todos nós começamos as nossas carreiras, as nossas vidas com determinadas vivências, com determinadas ideias e ao longo da vida vamos amadurecendo e às vezes essas ideias e essas vivências vão-nos transformando. Hoje o nosso tema é literatura e vida. Vamos conversar com dois escritores, um no Brasil, desta forma nova que a gente tem de se comunicar, através das ondas aí do ar, que é o Lázaro Ramos, um ator, roteirista, escritor, apresentador de televisão, subejamente conhecido do público moçambicano. Aqui no estúdio comigo vou ter para esta conversa o privilégio de receber Sérgio Raimundo, muito nosso, um jovem escritor que dá bastante o que falar desde que se autoapelidou de poeta militar. É com eles os dois que nós vamos fazer o nosso encontro desta noite. Eu gostava de... Parece-me que perdi o Lázaro por instantes. Oh, cá está ele. Olá, Lázaro. Boa noite, estou Lázaro. Aqui. Boa noite, uma alegria enorme poder falar com você, falar com sua audiência e conhecer um pouco mais o Sérgio, que por todas as apresentações que recebi dele, tenho certeza que vai ser uma figura que eu vou acompanhar por muito mais tempo. Tomara, tomara. Olha que vale a pena. Puxando a brasa aqui à nossa sardinha, vai valer a pena. E eu estou encantada de poder conversar com estas duas pedras preciosas que vocês são. Mais do que isso, o privilégio que é para mim poder contar um pouco ao público moçambicano, aos telespectadores, aliás, público moçambicano não só, porque nós estamos também a ser vistos por esse mundo afora, através das nossas plataformas digitais. Então, poder apresentar a esse grande público o Sérgio Raimundo e o Lázaro Ramos de uma só cajadada é muito bom. Eu gostava que vocês começassem por me dizer, vou primeiro a ti, Lázaro, como é que a literatura entra na tua vida? O livro, como é que esse objeto entra na tua vida? Eu posso começar te dizendo que a partir do momento que o livro entrou na minha vida, eu percebi que eu perdi muito tempo, porque eu fui uma criança que eu não gostava de ler. Eu entendia na minha infância que a leitura, que o livro era apenas uma obrigação. Eu não entendia que era um prazer. Então, na escola, às vezes eu lia para cumprir a tarefa que a professora mandou, tirava até uma boa nota, mas eu não levei aquilo para a minha vida. Era muito um objeto que eu usava na escola. Quando eu comecei a fazer teatro, e aí eu acho que o teatro me salvou de várias maneiras, uma delas foi justamente me mostrar o prazer pela leitura, eu comecei a ler livros mais direcionados à profissão que eu sonhava em ter, que era ser ator. E esses livros me agradaram e eu li pela primeira vez um livro que não era para receber uma nota na escola, era para o meu aprendizado, para o meu prazer. E a partir daí eu comecei a correr, tentando alcançar tanto tempo perdido. Hoje em dia eu leio de tudo, de biografias a livros científicos, a livros inéditos, a clássicos, e todos eles num lugar muito especial, que é um lugar de aprendizado, sim, mas é um lugar de companhia. Eu nunca me sinto sozinho quando eu tenho um livro do meu lado que eu posso ler. Um lugar de prazer imenso. Eu viajo, eu vou para outros universos quando eu tenho a oportunidade de encontrar um livro que eu me identifico. E hoje, além dessas profissões todas que você falou, eu sou um entusiasta e acho que um ativista pelo valor da leitura, porque eu acho que a leitura transforma vidas como transformou a minha. Com certeza. Palavras movem, exemplos arrastam, como eu já disse. Sérgio, tu és um dos nossos escritores mais jovens e mais bem-sucedido, digamos, em curto espaço de tempo. Tu apareceste do tipo cheguei, vi, venci. Mas a tua escrita chegou-nos antes
do jovem jornalista Sérgio Raimundo. E começaste logo por pintares o mundo com cores muito fortes, o mundo que te rodeia. Mas contigo, quando é que o livro começa a ser um objeto importante na tua vida? Tu és um menino de Xamanculo. Para explicar ao Lázaro, Xamanculo é um bairro da periferia de Maputo. É sempre um prazer estar aqui, nessa casa que me recebeu desde miúdo, principalmente a Anabel. É também um prazer estar aqui a conversar com uma pessoa que eu tanto admiro, que é o Lázaro. Mas a minha ida ao livro posso dizer que foi em parte uma imposição. Foi uma imposição porque eu chego ao livro através do meu pai. No fundo, ele não me levava ao livro. Ele obrigava-me a ter em decor alguns versos de Camões. Meu pai, que veio de uma instrução colonial, então ele recitava-me aquilo sempre, os rios de Portugal. Em casa nós tínhamos as cartilhas de João de Deus. Eu cresci desde criança, eu cresci rodeado daquilo tudo. E ele sempre, depois de um vinho, improvisava sempre versos de Camões. E eram versos que tinham algo muito interessante. Eram versos não estáticos. A cada dia, a cada improviso mudava. E aquilo era fantástico. E cresci no meio dessa curiosidade. Fui descendo mais a fundo. E a instrução colonial tinha muito conteúdo literário português. Então, eu já conhecia alguns escritores. Mas também devo dizer que tinha tudo para não ser leitor. Tinha tudo para não me dedicar aos livros. Porque os meus irmãos também tiveram a mesma iniciação, mas nunca tiveram interesse. Eu acho que o interesse, em parte, de mim, é o que contou mais. Então, fui cavando, fui lendo sobre a história de Portugal e fiquei muito encantado quando cruzei-me pela primeira vez com a literatura portuguesa, a literatura, os sonetos de Camões, que marcaram muito e continuam. E a discussão terrível que tive com meu pai quando eu disse que o maior poeta da língua portuguesa era o Fernando Pessoa. Ele quase tirava-me de casa, porque para ele o maior poeta era o Camões. E foi por aí que eu cheguei ao livro. Mas fui aperfeiçoando na escola. Tive professores que também me incentivavam a correr atrás de livros. Tornaste também um dizer de poesia, um declamador. Devo dizer que o ser dizedor de poesia jogou um papel muito importante para chegar às letras. Porque indiretamente eu já lia. Eu era obrigado a ter em mente muitos poemas. E aquilo também era um exercício de leitura. E o dizer poesia foi também muito importante para ter esse cruzamento com o livro, um cruzamento que até hoje é a minha grande paixão. Ambos têm uma literatura bastante engajada, cada um à sua maneira. O Lázaro começa a escrever jovem, aos 21 anos, era um menino, e começa a escrever não por influência de ninguém. Que necessidade foi essa de escrever? Como é que isso surge na tua vida? Não estamos... Não, estamos com problema de som. Estamos com problema de som. Deixa ver, enquanto se resolve o problema de som do Lázaro, a gente... Não te estávamos a ouvir, Lázaro. Eu vou prosseguir aqui contigo, Sérgio. Gostei de te ouvir dizer que o facto de declamares
incentivou também a leitura, ou vice-versa. Sim, sim, No sim. fundo, as duas andam juntas, não é? Isso na escola foi estimulado por algum professor? Tiveste algum incentivo para além do teu grande leitor e incentivador, que era o teu pai? Na escola isso foi estimulado de alguma forma? Bom, a escola jogou um papel muito importante no meu percurso que ainda estou a construir, mas o dizer poesia foi algo muito mais pessoal. Eu lia poemas que a mim encantavam. Por exemplo, quem era assim um autor, um poeta que te encantava? Bom, acho que pela influência mesmo do conteúdo escolar, eu logo encantei-me pelo Craveirinha. Pelo Craveirinha, porque era o poeta amor e era muito mais fácil ter os livros de Craveirinha. Mas o dizer poesia para mim foi como que partilhar aquilo que mexia comigo. Eu lia um poema e mexia comigo e eu tinha necessidade de partilhar com o outro. Então foi por aí. Eu dizia poesia em casa, em voz alta, mas não declamava. Mas já estava aí subjacente essa tua necessidade, essa tua, posso chamar-lhe revolta? Tu tens uma escrita revoltada. É verdade, é verdade. Depois é impossível ler o Craveirinha e não. Voltamos a ter o Lázaro. Não sei desculpa, Sérgio, não sei se ele me está a ouvir. Lázaro, estás connosco? Ainda não temos. Estamos com problemas? Estamos Ana? com alguns. Agora sim. Estou aqui. Ok. Eu aproveitei o lapso de tempo em que estivemos sem condição de te ouvir para perguntar ao Sérgio Raimundo essa relação da declamação com o gosto pela leitura, pelo livro, e a influência também, que queria saber se, para além do pai em casa, se algum professor estimulou esse gosto dele na escola. E depois vou a ti, Lázaro, porque eu sei que essa tua preferência por literatura infantil, por escrever para as crianças, tem um bocadinho a ver com o teu exercício de paternidade com o João e com a Maria. Então deixa só que o Sérgio acabe aqui a resposta dele e já vou de novo a ti. Sim, então eu dizia que o dizer poesia, na verdade, era mesmo essa necessidade de partilhar com o outro aquilo que eu achava nos livros. Porque eu ainda continuo defendendo que a literatura é feita pelo leitor. Como já dizia um escritor que tanto admiro, os livros não tinham que ter lá os nomes dos escritores, tinham que ter lá o nome dos leitores. E a poesia também foi me mostrando isso, que na verdade o poeta também é quem consegue sentir o poema e consegue transmiti-lo ao outro através da declamação. Então a poesia, é por isso que eu me inicio na literatura dentro da poesia. Verdade. Foi na poesia, porque a poesia, fora de tudo, para mim, é uma técnica de escrita. Agora estou na prosa, mas é uma prosa que tem muita poesia. Porque eu acho que a poesia é a primeira escola. A tua prosa é poética, sim. Tá. Apesar de eu insistir que esse teu engajamento na escrita é muito duro às vezes. É assim, tu gostas de escrever para sangrar. Mas deixa-me voltar ao Lázaro. Lázaro, tem ou não a ver esta tua preferência pela literatura infantil por essa relação, esse teu exercício de paternidade com as crianças? Olha, depois que meus filhos nasceram, teve uma transformação. Mas eu estava ouvindo o Sérgio falando aqui e eu me identifiquei no seguinte aspecto. Eu sempre escrevi. Eu não tinha coragem de mostrar para as pessoas,
Mas eu sempre escrevi, porque eu fui uma criança muito tímida, muito recolhida, e eu encontrava no papel um lugar onde eu podia colocar as minhas denúncias, minhas insatisfações, os meus desejos. Só que eu achava que aquilo não tinha um valor, que ninguém ia gostar daquilo, ninguém ia ler, e aquilo tinha que ser somente meu, era o meu segredo, que eu ia guardar durante muito tempo. Mas eu observava tudo muito. Eu via uma injustiça na rua, eu via uma coisa que me fazia sonhar, e eu anotava. Eu nunca tive coragem de mostrar até que eu fiquei desempregado. E é isso que eu acho que é curioso na minha história, porque minha história não tem nada de poético ou lúdico no jeito de começar a escrever. Eu tinha feito uma peça de teatro, que eu saí da minha cidade natal, Salvador, na Bahia, fui para o Rio de Janeiro e minha carreira de ator não deu certo. Eu voltei para a Bahia e não tinha nenhum emprego. E numa noite de insônia, eu pensei que eu tinha que criar alguma coisa para comunicar para as pessoas os meus sentimentos, mas me ter alguma renda. Então eu fui lá atrás, no lugar de onde vem minha família. A minha família vem de uma ilha muito pequena, hoje em dia tem 220 habitantes, chamada Ilha de Pati. E os moradores sempre faziam, uma vez por ano, um encontro onde todos eles apresentavam manifestações artísticas, uma dança, uma música, falavam uma poesia. E tinha um desses números que existia, que se chamava Paparutas, que é até para o nosso português aqui é uma palavra nova, onde elas iam para o salão de festas e cantavam as qualidades da comida. E nenhum dos meus mais velhos sabia me explicar de onde vinha aquele nome e como surgiram as paparutas. Então eu resolvi escrever um conto, criando o significado das paparutas. Transformei isso em teatro e acabei ficando em cartaz por muito tempo. Depois eu entendi que eu estava escrevendo para a criança que eu fui. Uma criança que não teve acesso a esse tipo de literatura, que muitas vezes tinha a história da sua família negada ou não valorizada, e por isso não transformada em livros e em registros. Depois que meus filhos nascem, eu acho que eu sou absolutamente influenciado por eles, desde a personalidade deles. Tem uma história que eu adoro contar da minha filha, Maria Antônia, porque ela é uma menina que grita por liberdade o tempo todo. Eu acho que a história mais simbólica recente dela é porque um dia a gente estava numa loja de sapatos e ela pediu para eu comprar um sapato, um salto alto de criança, aquele sapato com salto maior. Sim. Aí eu falei, minha filha, não posso comprar para você um salto alto, porque você é criança, está crescendo, precisa desenvolver sua coluna. O papai tem que cuidar de você com responsabilidade. Se eu não cuidar bem de você, eu posso ser preso pela polícia. Brincando, né? E ela me respondeu assim, papai, se você for preso, eu posso usar salto alto? Então, são essas crianças que vivem aqui comigo. Então eu escrevo para alimentar o adulto que eu quero que elas sejam. Adultos com autoestima, adultos que tenham coragem, adultos que não se calam diante das injustiças. Tudo isso numa linguagem feita para crianças, mas eles são a minha primeira inspiração na literatura infantil. Apesar disso, enquanto isso, também temos o Na Minha Pele, que é essa criança, isso. Essas coisas não demoram a chegar cá, Lázaro. Mas no meu site tem um monte de trecho de graça. Aí quem quiser... Pois, é o que a gente faz. Exatamente. lazaroramos.com.br. Justamente por isso eu coloquei trechos desse. Lázaro, é que alguns de nós somos como tu. A gente gosta do livro físico. Mas você sabe que eu ainda vou a Moçambique com esse livro fisicamente para a gente conversar sobre ele. Porque esse livro aqui é um pedaço muito importante da minha vida. E compartilhar com vocês. E o Na Minha Pele é fantástico. Sérgio, tentavas aí a querer... Sim, a Anabela sublinhava algo muito, muito interessante. É verdade que estamos num período de migração para o digital, mas há um vício que nós temos, que é do papel, é de ler mesmo o livro físico, sentir ali o cheiro, sublinhar o papel, saber em que página. É verdade que o digital não vem para substituir o físico, mas ainda continuamos velhos nisso nós. Vamos continuar mesmo conservadores.
Mas eu também não fiz essa transição, sabe, Sérgio? Os meus livros preferenciais são os livros de papel. Eu tenho uma relação Sim. afetiva, eu não gosto de emprestar, eu deixo guardado, eu ando aqui embaixo do braço. Eu acho que, inclusive, tem muitos pais que dizem: como é que eu faço para meus filhos lerem? A estratégia aqui em casa é porque eu e Thaís, a gente só anda com o livro na mão. Então, nossos filhos veem que a gente lê. Então, a gente só anda aqui, ó. Eu desço do quarto já com o livrinho embaixo do braço, porque isso aqui, esse material, tem muito de afetividade também. Verdade, verdade, sem dúvida. Eh, vou desafiar-vos aos dois com uma questão. Como é que nós podemos transformar este mundo tão cheio de desigualdades? Estava a ouvir o Lázaro falar dessa criança com falta de autoestima, não é? Que não acreditava em si, no valor de si própria, etc. E estou aqui a pensar neste mundo que é cada vez mais desigual, nas disparidades imensas sociais em que ambos os nossos países vivem e se confrontam todos os dias. Os jovens são grandes vítimas disso, com tanto desemprego, tanta desigualdade social. Como é que a literatura pode ajudar a pensar? Como é que a literatura pode ajudar a transformar, a mexer nas cabecinhas lá dentro? Como é que pode ajudar o jovem a agir e a transformar este mundo? Quais são as bandeiras, por exemplo, Lázaro, que no Brasil são levantadas hoje em dia pela juventude? São muitas, né? Aqui no Brasil, desde o direito à vida, né? Que é a mais grave luta que a gente tem agora, né? O jovem ter direito à vida, viver plenamente, acesso à escola, sobreviver, não ir para a rua e ser vítima de balas que chamam de perdidas, mas eu costumo dizer que são balas achadas. Elas acham e sabem exatamente qual é o alvo. Então, esse direito à vida é uma bandeira que é primeira e urgente da gente aqui agora. Mas, por outro lado, tem uma bandeira que eu, pessoalmente, gosto muito de levantar, que é a de mostrar que os jovens têm valor, mostrar para eles as potências deles, as capacidades deles e criar sonhos. Muitas vezes eu vou dar palestra em escolas e eu encontro vários jovens que não sabem dizer o que é que eles sonham, o que é que eles querem ser, o que é que eles pensam para o futuro deles. Eu acho muito triste quando um jovem não consegue nem almejar alguma coisa, vislumbrar um futuro diferente para eles. Então eu dou muito essa notícia, eu falo muito do valor deles, falo que a vida é cheia de desafios, mas que existem caminhos, e esse caminho passa pela autoestima e por saber quem se é e saber que tem valor. É isso, é uma construção diária de uma nova mentalidade. E muitas vezes essa nova mentalidade passa também por contar bem a nossa história, né? Em muitos momentos, o que eu faço na conversa com os jovens é contar a história do nosso país, falando das dificuldades, mas falando também dos valores, das pessoas que tiveram uma história de superação. E o jovem vai criando referências e construindo o seu caminho. E a literatura tem um papel importante nisso, Sérgio. Claro. Que retrato é que tu fazes do nosso jovem hoje, aqui em Moçambique? Bom, eu faço parte Que mesmo. bandeiras é que esta juventude levanta? Bom, eu acho que vou começar do fim da questão, sobre como é que a literatura pode ser um instrumento transformador a nível social. Eu acho que a literatura, acima de tudo, fora de ser uma arte, é uma ciência que nos coloca, nos permite posicionamento. Ou seja, a literatura nos apresenta o nosso meio. A principal dificuldade que nós temos como jovens é isso aí. Nós não conhecemos o nosso meio, mas queremos transformá-lo. E a transformação do meio passa, acima de tudo, pela leitura. Nós temos jovens, nossos jovens são muito apegados ao material. Eu acho que o primeiro erro está aí. Há muito apego ao material. Esquece-se que, acima de tudo... Há um consumismo exacerbado. Como dizia o Bauman, é uma sociedade muito líquida, uma sociedade de fast food.
Então, a nossa juventude, antes da transformação social, precisa de conhecer o meio em que está inserido. E isto passa, acima de tudo, pela leitura, pela busca de artes que alimentam aquilo que são os valores humanos e culturais. Como dizia o Sartre, não importa aquilo que fizeram comigo, mas importa mais aquilo que eu faço com aquilo que eles fizeram comigo. Eu acho que a literatura joga um papel muito importante aí. A literatura nos traz aquilo que é a imagem real da sociedade. E depois disso, cada um já deve se posicionar. Temos a sociedade toda ela límpida aqui. Agora, qual é o caminho a seguir? Eu acho que é o papel que a literatura joga. O livro do Lázaro, na minha pele, eu tive o privilégio de lê-lo, ainda não na íntegra, e eu vi lá que ele está muito preocupado com essa questão das relações raciais no Brasil. Mas essa reflexão que ele nos traz, acima de tudo, é de nos traz essa reflexão para nos mostrar como cada um deve se posicionar perante o meio de tanto conflito racial, tanto conflito étnico. Então, eu acho que, acima de tudo, é saber onde é que nós estamos. Mas isso passa, acima de tudo, pela investigação, passa pela leitura. Fala-se muito de que os jovens não leem. Bom, é verdade que alguns não leem, mas os poucos que leem não fazem com que os outros leiam. Mas isso é verdade? O jovem não gosta de ler, o jovem não tem acesso ao livro porque o livro é caro. São discussões que a gente tem por aqui. Eu ouço muito isso. Não, o livro é caro, o jovem não lê porque o livro é caro. O jovem não tem acesso ao livro. Bom, eu não sei se consigo responder a esta questão, mas eu sou jovem, não venho de uma família economicamente estável, mas eu faço de tudo para ter livro. Eu acho que é uma questão, acima de tudo, de interesse. Nós não nos podemos só sentar à espera daquilo que é fácil ter. Quando é interesse, nós conseguimos. Mas quem deve estimular esse interesse? Lázaro, tu que fazes literatura infantil. Sobre isso. Eu queria falar um pouquinho sobre o interesse do jovem pela leitura. Às vezes também, quando a gente vai tentar estimular um jovem para a leitura, a gente esquece de dizer que ele pode escolher qual é o estilo literário que ele vai começar para se apaixonar. Às vezes a gente oferece um tipo de livro que não tem uma identificação, não tem uma proximidade, e aí essa paixão pela leitura ela demora para chegar na pessoa. Uma coisa que eu gosto muito de fazer quando eu converso com os jovens sobre literatura é perguntar a eles os assuntos que ele gosta e, se tiver a possibilidade, oferecer esses assuntos. Aqui no Brasil, a gente passa também por isso, por uma dificuldade do acesso do livro na mão dos jovens, mas a gente tem alguns centros de leitura. Hoje em dia, um dos projetos que eu tenho aqui se chama Ler é Poder, que é um projeto onde eu abri uns centros de leitura, mas, ao mesmo tempo, eu descobri que eu não precisava abrir mais centros, porque nós temos vários centros que não são usados, não são visitados. E esses são templos do saber, templos da literatura, que é importante a gente sempre falar desses lugares. São lugares acolhedores, que têm vários estilos literários e onde, com certeza, as pessoas vão encontrar aquele livro que ela mais se identifica. Mas, Lázaro, o Ler é Poder, esses centros literários, como tu queres chamá-los, são bibliotecas itinerantes ou não? São lugares fixos? Não, é um lugar que é um projeto que eu comecei há muitos anos atrás para provocar, para as pessoas se sentirem donas dos livros e não ter nenhuma cerimônia com eles. Então, o que é que acontece? Encontrei alguns lugares que já tinham uma casa, um espaço físico, algum projeto ligado à cultura ou à educação. Okay. Eu coloquei lá dentro, na época, DVDs, né? Fiz uma videoteca, fiz uma biblioteca, coloquei todo o mobiliário, fiz um acordo com uma faculdade para que os alunos ligados à literatura fossem sempre lá e que fossem preparando a comunidade a tomar posse desse lugar e gerir. Hoje em dia, eu não sou gestor de mais nenhum desses lugares, são as próprias comunidades que tomam conta, e tem uma coisa muito bonita,
a gente pedia para que a comunidade escolhesse o nome que essa biblioteca ia levar. E a comunidade escolhia quem seriam os seus heróis, seus representantes. Muito Uma biblioteca tem o nome de um professor, a outra tem o nome de um capoeirista, e a outra tem o de uma senhora que vendia comida e que era muito respeitada na comunidade. E a comunidade se tornou proprietária desses centros de leitura, o que muito me deixa feliz, porque agora tem várias pessoas que são outros embaixadores da literatura, e não tem a menor cerimônia com o livro. Muito bom, muito bom. Normalmente, aquilo que a gente aprende em casa, esse estímulo, no caso do pai do Sérgio, no teu caso, o teatro ter-te levado ao prazer da leitura, normalmente isso perpetua-se e contamina, não é? Acaba por fazer com que a gente passe isso aos outros. Tu fazes um pouco isso, muito, com os miúdos. Escreveste, inclusive, agora, estás a rir dos miúdos, não é, Lázaro? Pois, não é os miúdos da galinha, não, os miúdos, as crianças. Escreveste para o João e para a Maria, essa brincadeira com o livro, com a literatura que provoca o sonho, tem que começar muito cedo. Muito cedo, mas não aqui é em lá casa na já juventude, é é lá na criancinha, Sim. não? Mas livro aqui é rotina. Tanto é que hoje em dia eles pedem. Todas as noites a gente lê um livro para eles. O João Vicente já lê sozinho e ele lê os livros dele, já está passando para livros maiores. Eles são apaixonados e não é nem assunto, faz parte do dia a dia deles. Agora, naturalmente, por sermos os pais que somos, a gente fala algumas coisas. Tem uma coisa que eles ouvem pelo menos uma vez por mês. A gente sempre diz: filhos, podem tirar tudo da gente, mas conhecimento é uma coisa que nunca vão tirar. A gente é conhecido agora, nós somos famosos, nós temos uma casa, mas aquilo que a gente conhece é o que vai ficar com a gente para sempre. Então, eles valorizam muito o conhecimento. E são essas ideias que a gente vai plantando nos nossos filhos. Eu acho que essas conversas são fundamentais para que isso vire uma coisa natural. Porque se isso chega mais tarde, a gente acaba tendo que fazer um esforço muito maior. Aqui em casa, vou te dizer, graças a Deus, e não estou querendo me exibir, mas é porque assim a leitura é como se fosse a refeição para eles também. Ler um livro é como tomar um café da manhã. Lázaro, vamos fazer uma incursão um bocadinho pelo ator, pelo lado do ator. No cinema, aqui és muito conhecido por papéis como o do Foguinho, e sabes bem isso, mas no cinema acabaste levando à cena personagens muito fortes, Madame Satã, Carandiru, e isso, essa tal da sétima arte, que é o cinema, está muito também ligada a transformações sociais, que mexe muito também com as pessoas. Como é que o cinema brasileiro... Eu lembro-me de discutir na altura o cinema do Glauber Rocha e tal, mas hoje há um cinema que é muito vivo, o cinema brasileiro, e que acho que apresenta novas propostas à sociedade. Pois é, um dos grandes orgulhos que eu tenho na vida é de fazer parte da família do cinema brasileiro. Hoje eu já fiz mais de 30 filmes, todos eles em estilos diferentes, falando de classes sociais diferentes, de questões diferentes e de cineastas diferentes. Desde cineastas que começaram lá no Cinema Novo, como Cacá Diegues, Hector Babenco, do diretor do Carandiru, a diretores que estão no seu primeiro filme. E são filmes com conteúdo nacional, mas que falam para todo mundo, porque falam com paixão sobre o seu lugar.
Isso é muito interessante de se falar, porque muitas vezes a gente fica sempre almejando ser algo diferente do que nós somos e a gente esquece de valorizar aquilo que nasce em nós. Uma das coisas que eu sonho muito é que a gente consiga, nos países de língua portuguesa, enfim, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Portugal, a gente consiga fazer com que esses filmes circulem. Eu vivi uma experiência que foi muito bonita, em Portugal e Angola e Brasil, fazendo um filme onde a gente juntou atores moçambicanos, angolanos, cabo-verdianos e portugueses e brasileiros para fazer um filme chamado Grande Quilape, todo falado em português, naturalmente, com seus diferentes sotaques, mas foi uma iniciativa linda. E é um caminho de aproximação que eu acho que a gente tem. Acho que era importantíssimo a gente pensar nisso, inclusive. Fazer com que os filmes circulem para a gente se conhecer mais e tentar encontrar novos formatos de relação através da cultura e, ao mesmo tempo, criar projetos que englobem esses talentos todos que nós temos nos países de língua portuguesa, inclusive inspirado em livros. Eu tive a oportunidade no Brasil fazer um filme inspirado no livro do Agualusa, no Vendedor de Passados, e foi maravilhoso. Era baseado no Agualusa, com material muito bom que a gente filmou aqui no Brasil. Espetacular, maravilhoso. Eu tenho uma pequena questão ao Lázaro. Tem muito a ver com a questão mesmo do cinema brasileiro. No cinema brasileiro, eu pergunto isso ao Lázaro, sabendo que também é uma pessoa negra. No cinema brasileiro, o negro ainda aparece representando posições inferiores. Eu quero saber de Lázaro, será que isso não acaba sendo uma maneira de perpetuar a inferioridade do negro na sociedade brasileira? Em todos os filmes nós vemos o negro como empregado, como um criado. Eu queria saber como é que a comunidade negra no Brasil vê esse aspecto. Esse é um dos grandes temas hoje do nosso país, né? A gente ainda tem personagens estereotipados, muito personagem com arma na mão, como se fosse uma normalidade, muito personagem ainda em situação subalterna. Mas o cinema brasileiro hoje vive um processo que é muito importante. Primeiro, o surgimento e a organização de várias cineastas e cineastas negros que estão contando novas histórias com novos pontos de vista. Viviane Ferreira, Juliana Nascimento, Glenda Nicásio, Jefferson D., Joelzito Araújo. Estou citando apenas alguns dos primeiros nomes que vieram, que estão contando várias histórias com outro conteúdo e com outra colocação dos atores e atrizes negros, contando a nossa humanidade por completo. Vários cineastas brancos também já se conscientizaram disso e estão se policiando para não repetir erros que são históricos. E isso tem acontecido uma coisa muito importante aqui no Brasil, que é o resultado de público. Isso está acontecendo também no teatro. Tem um teatro, para vocês terem ideia, em 2018 e 2019, vários diretores e diretoras negras resolveram ir para o teatro contando novas histórias com outros pontos de vista. E esses espetáculos ficaram lotados de público. É o quê? O público dizendo, eu quero me ver como eu sou. Com certeza. Com tudo que tem na minha existência. Isso, eu acho que isso é uma coisa muito boa, porque muitas vezes o problema não é contar a história de uma pessoa que vive em desvantagem social. É essa pessoa, além de tudo, não ter humanidade, repetir estereótipos de falta de inteligência, estereótipos de propensos à violência, e contra isso a gente também luta. É que esses assuntos chocantes fazem parte da nossa experiência humana, né? Do nosso dia a dia, estão aí todos os dias para nos mostrar que é preciso falar deles. Sim. É isso. Sérgio, simultaneamente, tu tens uma escrita cáustica, como eu dizia no princípio da nossa conversa. É intencional tu trazeres aquilo que está à nossa frente, mas que a gente não quer que nos entre pelos olhos adentro. É intencional? É intencional, sim. Porque, para mim, eu tomo a literatura como um ofício de engajamento. É verdade que não é aquele engajamento ideológico
mas o engajamento de revolta social em parte. Para mim, a palavra é ação. Então, a escrita, acima de tudo, é um conjunto de ações. Eu acho que isso é uma forma de repensar. A escrita dá-nos essa capacidade de repensar tanto a nossa história, tanto aquilo que nós somos e tanto aquilo que nós queremos ser. Acho que a escrita, acima de tudo, tem este papel. Tem este papel. Não é por acaso que nos prémios Nobel, lá bem no meio daqueles conhecimentos científicos, temos um prémio Nobel em literatura, porque já se viu que, de facto, a literatura é uma ciência. Bom, isto são palavras de um jovem engajado na tal da revolta social. Ele defende muito essa bandeira, Lázaro. mas é isso, né? São muitas vozes, né? Eu acho que o grande desafio do mundo é a gente conviver com as nossas diversas vozes. Sim. E a gente ter a capacidade de se escutar. A gente vive muito um período onde ninguém se escuta. Muitas vezes eu sinto nas conversas que as pessoas só estão esperando a outra pessoa calar a boca para criar um argumento e fazer com que ela se silencie para sempre, ao invés da gente se relacionar. É um pouco isso que eu tento fazer na minha escrita. O Na Minha Pele é um livro que eu falo, sim, de racismo, eu falo de exclusão social, mas, por outro lado, eu procuro injetar um elemento que é fundamental, que é afeto, afetividade, no sentido da gente ir percebendo todos os dias que eu sou afetado por você e que você me afeta. E, portanto, a gente terá que se relacionar. Porque sem afeto, nos dois sentidos, né, no afeto do carinho, da gentileza, e sem a responsabilidade de saber que a gente é responsável por toda a sociedade em que a gente vive, se a gente não tiver essa percepção, a gente não vai caminhar e vai ficar em guerra eterna. Por isso, a gente precisa se escutar e respeitar as diversas vozes que tem, porque elas existem. Exato. Eu ouvi tu dizeres, numa entrevista que deste, que a questão do racismo, por exemplo, é uma questão do branco e do negro, não é uma questão do negro. Isso é uma Não, grande... acho que eu não disse isso. Não. É uma questão nossa, sim. Não... Uma questão coletiva, sim. De todos. De todos, sim. Ah, bom, entendi. Não, sim, com certeza. A questão do racismo é um problema de todos. Não dá para ser encarado como apenas um problema dos negros e que, por isso, nós somos os únicos responsáveis por debater esse assunto e resolvê-lo. É um problema de todo mundo tem que ter consciência, mesmo porque o racismo só faz com que nossa sociedade se atrase. Eu tenho falado muito sobre isso também, não somente do ponto de vista social. Eu preciso falar disso também do ponto de vista econômico. O racismo mata talentos. E um país, uma sociedade, uma comunidade, ela avança através dos seus talentos. Então é burro, inclusive, perpetuar o racismo, porque a gente está atrasando mais e mais os nossos países, as nossas cidades, as nossas comunidades. Olha, nós estamos mesmo a chegar ao fim deste nosso encontro. Foi muito rápido, não é? Esta nova forma de conversar também nos obriga a dar-nos tempo para nos ouvirmos, para pensarmos no outro e em coisas que, se calhar, antes da Covid, a gente nem parava para pensar e para conversar a respeito. Eu quero agradecer muito, muito o facto de vocês terem aceito participar deste Mosef Young Leaders. Eu espero que a tal da Covid vá embora rápido, para que a gente se possa abraçar ao vivo e a cores e que possamos combinar todas essas coisas que a gente tem conversado nessa força única que podemos ter e ser, pelo menos unidos pela língua e pela cultura. Nós temos tanta coisa que nos atravessa e que nos junta que está a faltar a gente chegar-se mais, não é, Lázaro? Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço imensamente a oportunidade de falar com vocês. Prazer enorme, Sérgio, conhecer um pouco mais você. Ana, muito obrigado de verdade pela gentileza. E queria desejar a vocês muita arte na vida.
música para acalmar, para fazer refletir, para dançar, para se libertar, muita literatura para ter sempre companhia, teatro, pinturas, desenhos, a arte é transformadora. E eu não posso deixar aqui, já que estou falando em Moçambique, de mandar um beijo para 2 grandes amigos. Eu queria mandar um beijo para o Melk, que é meu amigo brasileiro que está por aí, e dar um abraço enorme ao Alberto Magacela, que filmou comigo o Grande Quilap, que também é um dos atores que eu tenho um respeito profundo e admiro muito. Muito obrigada a nós. Manda um beijo a Thaís, ao João, a Maria Antônia. E a gente espera por ti, pelos teus livros e pela família toda. Aí estarei. Sérgio, obrigadíssima por me teres feito companhia e ajudado nesta conversa com este homem maravilhoso que é o Lázaro Ramos. Eu espero é que a gente continue a ter-te perto mais vezes, que nos visites mais vezes e que a gente possa ter uma colaboração mais rica daqui para a frente. Continua a transformar as mentes dos nossos jovens, que a gente agradece. Bom, eu é que agradeço, Ana, pelo convite. Foi fantástico interagir aqui com Lázaro, uma pessoa muito, muito, muito especial. E agradeço também a ISTV, uma casa já minha. E a todos que continuem ligados ao Museu Young Leaders. E até a próxima. Breve, que vai ser breve. Assim que esteve connosco, muito obrigado. Nós esperamos continuar a contar com a sua companhia durante estes dias em que realizamos, produzimos, fazemos acontecer o Mosef Young Leaders. Até sexta-feira vamos estar consigo, aqui deste lado. Boa noite, muito obrigada.